Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o professor Hércules. Na aula de hoje vamos estudar a área do círculo. Uma boa aula para todos vocês. Objetivos desta aula: calcular a área de um círculo em função de π e por aproximação. Lembrando que o π vale 3,14, né? Obter a área de um setor circular e da coroa circular. E resolver problemas geométricos envolvendo áreas do círculo e de suas partes. A área do círculo. O círculo é a região interna da circunferência e sua área é dada por AC, que é a área do círculo, igual a π vezes r ao quadrado. O r é o raio, né? O raio do círculo ou raio da circunferência. E o π vale aproximadamente 3,14. Um exemplo: dado um círculo de 10 centímetros de diâmetro, qual a sua área? Então, é dado o diâmetro. Primeiro, nós precisamos obter o raio. O raio é a metade do diâmetro. Então, o raio é 5 centímetros. E agora a gente substitui, né, o valor do raio na nossa fórmula. Então, vai ficar que a área do círculo é π vezes 5 ao quadrado, 25 π centímetros quadrados. Então, você observa que a área está em função de π, ok? Podemos também fazer em função, né, substituindo o π por 3,14, agora sim o resultado numérico. Tá? Então, eu vou pegar o 3,14 e multiplicar pelo 25, que deu 78,5 centímetros quadrados. Então, se o exercício não falar nada, você pode deixar em função de π. Senão, você deixa numericamente 78,5. Tá? Área do setor circular. A área do setor é proporcional à área da circunferência. Então, nós temos a seguinte fórmula, né? Observem que AS significa área do setor. Observe que está lá no numerador o πr ao quadrado, vezes um ângulo alfa, que eu destaquei ele, tá? Dividido por 360 graus. Quando eu divido por 360 graus, é como se eu estivesse calculando a área de 1 grau da circunferência, do círculo, né? Quando eu multiplico pelo ângulo dele, que no caso é o alfa, eu vou ter a área do meu setor de ângulo alfa. Vamos ver na prática. Determine a área do setor de 40 graus. Então, meu alfa é 40 graus e raio 12 centímetros. Então, já vamos substituir na fórmula. A área do setor, πr ao quadrado vezes alfa, dividido por 360 graus. Substitui o raio por 12 e o alfa por 40 graus. Eu fiz 12 ao quadrado, 144, ficou 144 π. O 40 com 360 eu simplifiquei, tá? Primeiro eu cortei os zeros, depois eu dividi por 4, por isso que ficou o denominador 9, tá? Porque 36 por 4 deu 9. E agora eu vou dividir 144 por 9, que vai dar 16. 16 π é a área do setor. Em função agora, numericamente, eu troco o π por 3,14, então vai ficar 16 vezes 3,14. Então, a área do setor é aproximadamente 50,24 centímetros quadrados. A área da coroa circular. A área da coroa, né, ou coroa circular, é a diferença entre as áreas dos círculos que a formam. Então, você vê aí que nós temos a imagem da coroa circular formada por dois círculos concêntricos, ou seja, de mesmo centro, e nós chamamos a área da coroa de S, S de superfície, né? Mas pode ser a área também, a área da coroa circular, é a área do círculo 1 menos a área do círculo 2, ou seja, a área do círculo de fora menos a área do círculo interno, ok? Observam que depois abaixo
foi substituído, né, as áreas pelo πr ao quadrado e foi colocado o π em evidência, tá bom? Vamos ver na prática. Calcule a área da coroa. Então, nós temos aí dois círculos, um de 10 centímetros de raio, o outro com 4 centímetros de raio. Então, vamos calcular a área do primeiro círculo, que é o maior, trocando o r por 10, 10 ao quadrado, sem π. A área do círculo menor, troco o r por 4, 4 ao quadrado, 16π. Então, está calculado as áreas em função de π mesmo. Não vou pôr numericamente por enquanto. Agora eu faço a diferença entre as áreas. Então, 100 menos 16π. Você vê que vai ficar bem mais simples, ó. E daí fica 84π, é a nossa área da coroa, centímetros quadrados, tá? Fazendo numericamente, agora eu substituo o π por 3,14 no final, tá? Então, isso é aproximadamente 263,76 centímetros quadrados. Chegamos ao final desta aula. Vimos a área do círculo e de suas partes, né? A área do setor e a área da coroa. Procurem fazer os exercícios propostos e esclareçam as suas dúvidas participando dos plantões. Uma boa semana para vocês, um abraço em todos e até breve.